esse primeiro contato seja muito curto para a gente falar de muita coisa. Já pode agendar aí outras conversas ao longo do semestre, que a gente volta aqui. Para mim é sempre um prazer eu estar falando com aluno e no ambiente acadêmico. Então, se tem uma coisa que para mim é legal, é estar aqui com vocês, tá certo? Eu fico muito contente com isso e fico feliz, porque eu já sei que eu vou poder chamar de novo. Então, Pode, vamos fazer mas... a sua apresentação novamente, que agora eu botei para gravar. Então, boa tarde. Nós temos hoje aqui o prazer de estar com a gente o Roberval Araújo, que é CEO da Epra Games, uma empresa, um estúdio de games aqui de Salvador. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a dinâmica da Epra Games e também as relações com o nosso ecossistema. Então, mais uma vez, Roberval, super obrigada. Estamos muito felizes de ter você aqui e assim, eu estou feliz de poder ouvir um pouco mais sobre a sua empresa e tenho certeza que os meus alunos também, porque a gente tem aqui meninos e meninas que têm muito interesse de ingressar nessa indústria. Então, fique à vontade, eu vou estar bloqueando a minha câmera, mas eu vou estar aqui acompanhando. Qualquer coisa é só me chamar. Legal. Antes de mais nada aí, Lin, muito obrigado pelo tempo, porque eu sei que a sala de aula é um ambiente sagrado do professor. Se tem um local que é sagrado para o professor, em nenhum outro lugar o professor tem mais autoridade do que a sala de aula. E abrir uma sala de aula é uma gentileza muito grande sua. Então, eu te agradeço aí a oportunidade de estar conversando com essa turma. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação breve da EPRA, tá? Uma apresentação institucional para vocês conhecerem um pouco da missão, filosofia da empresa. Vou passar por algumas ferramentas de trabalho que a gente tem, porque eu vi aí vocês apresentando fluxograma de jogo e GDD. É uma tarefa é fazer um GDD de um jogo. Eu vou abrir alguns GDDs para vocês verem um GDD de uma empresa que faz o jogo, e o jogo está lançado, e existe o jogo, não é? Como é que aquele foi pensado aquele jogo, foi prototipado aquele jogo, foi testado, e o jogo hoje está na loja, sendo feito campanha. Vou abrir também a nossa conta do Google Ads, né, para vocês verem os desempenhos desses jogos, como é que a gente está monitorando os indicadores. Vou tentar ser rápido, mas assim, podem perguntar na hora e a qualquer momento que vocês acharem que precisa, tá? Bom, vocês conseguem ver aí a apresentação? Sim, tá ótimo, tá bem clara e tá ótimo. Bom, essa é a nossa missão, tá? Nós somos uma empresa de entretenimento digital e nós procuramos levar diversão e conhecimento de uma forma leve e agradável ao nosso cliente, que é a nossa razão de existência. Então, a EPRA ela já diz logo no início que a razão de existência dela é trabalhar com jogo para entretenimento, e também a gente quer trabalhar com o viés dos serious games e dos adver games, que são jogos mais voltados ao mundo corporativo e de desenvolvimento. Mas entendendo que a gente faz jogo para que as pessoas joguem, né? Qual é a visão que a gente tem? Nos tornarmos relevantes no segmento de entretenimento e de conhecimento com a identidade muito própria. Então, a EPRA está aí fazendo jogos e quer ter essa identidade. Os nossos valores, né, são os conceitos e os princípios que norteiam tudo aquilo que a gente faz. Então, tudo que a gente faz passa por esses princípios nossos, né? Através dos nossos negócios, nós queremos abrir novas oportunidades e mercados com qualidade. Queremos entregar mais do que se é pedido. Então, a gente quer ir além daquilo que é a entrega normal. Temos transparência em absolutamente tudo que fazemos. Então, as pessoas que trabalham conosco conhecem, sabem das nossas estratégias. A gente não tem nada escondido. A gente trabalha com clareza e com objetividade. Então, eu e o Piaggio, que é o meu sócio, a gente procura ser assim um com o outro. E esses valores a gente escreveu exatamente das conversas que a gente vinha tendo. Eu comecei a pensar nos valores e princípios da empresa e disse, bom, eu vou escrever os princípios e valores daquilo que tem norteado a minha relação com o meu sócio, e é assim que a empresa tem sido estabelecida, né, com todos aqueles que se envolvem com a gente, parceiros, fornecedores. A gente tem trabalhado assim. Respeito ao outro, em absoluto. Então, nós entendemos que o ser humano precisa ser respeitado.
a despeito de qualquer preferência que ele tenha religiosa, de opção sexual, de cor de pele, o ser humano ele está acima de tudo isso e ele precisa ser respeitado. E trabalhar com profissionalismo e com esperança, né? A gente tem nesse valor uma semente que nos movimenta, a esperança de que a gente vai fazer esse mundo melhor de alguma forma. Nossa filosofia de trabalho, a gente é focado num método, né? O nosso método, a gente baseia tudo que a gente faz, a gente trabalha com planejamento, execução e resultado. Então, tudo que a EPRA faz passa por esses 3 vieses. Planejado, executado que se planeja e tem um resultado específico, um resultado definido para ser alcançado. A gente trabalha muito sobre processos, eu vou apresentar para vocês algumas questões práticas dos processos que a gente já estabeleceu, pré-produção, a própria produção, lançamento do jogo, pós-produção, a gente tem documentação disso escrito. A governança da empresa, que para a gente é a peça-chave dessa empresa, é a forma como a gente tem lidado com a administração e gestão dos recursos. O nosso foco na EPRA foi um foco de trabalhar a produção de jogos e esse aprendizado de como desenvolver jogo, porque a gente não sabia desenvolver jogo. A nossa equipe está junta há 1 ano apenas e nós já temos 12 jogos lançados. Esse é o nosso time, tá? Esse é o nosso time aqui. Aqui a gente colocou por ordem, né? Os artistas. Nós temos 3 artistas. O Rodolfo Fernandes é baiano, mora aqui em Itapuã. Gustavo Crevellari é de São Paulo, capital. Paula, ela é de São Paulo, mas mora hoje no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. São os artistas. Rômulo Franco é tester, mora em Itapema, Santa Catarina. Carla Correia é tester, mora em Rondônia, não me engano, em Ji-Paraná. Roberval mora em Salvador, Piaggio também em Salvador. Felipe é o nosso team leader de game designers. Ele é o homem da criação. Ele e o Wagner são as 2 figuras de criação e são as pessoas que pensam as novas gameplays de jogos. O Marcelo é o nosso team leader de produção. Ele é a figura que acompanha todo o projeto, desde a ideia até o lançamento na loja e as métricas de acompanhamento de marketing. Murilo, Gustavo, Leandro são os nossos desenvolvedores, são os engenheiros, é a turma do código. Tá? Luísa é a responsável pela área de marketing da empresa, pela parte growth. Nós estamos até contratando mais 2 pessoas para trabalhar com essa parte de growth, que é um design de conteúdo e um analista de conteúdo. São figuras que vão trabalhar ali a parte das artes, de publicidade, de tráfego pago, métricas de jogos, os indicadores e correções de tendência. Eu vou mostrar isso já no Google Play Console e na ferramenta da Singular, que a gente acompanha o desempenho dos jogos. Até alguma dúvida, alguma pergunta? Não, por enquanto tudo tranquilo aqui. Uma pergunta, só uma perguntinha rápida. Toda a equipe participa de cada projeto ou vocês dividem? Não, a gente tem um projeto feito, eu vou apresentar isso para vocês. Cada projeto nosso ele é feito em equipes de 3. 4 a 5 pessoas, né? 3, o núcleo, o core da equipe são 3 pessoas, que é um desenvolvedor, uma pessoa de engenharia, uma pessoa de teste e uma pessoa de arte. É o core do jogo. Mas aí, por exemplo, Marcelo participa de todos os projetos, Luísa, o game designer, aí você tem uma equipe volante, que é um pouco maior, mas basicamente são 3 pessoas que tocam o cerne do projeto. Tá? Aqui algumas questões de mercado e de estratégia, né? Aqui é o nosso planejamento para esse ano, a gente tem uma meta de
Até dezembro, a gente está faturando US$ 20 mil com os nossos jogos. A gente começou a campanha de jogos agora no final de abril, e a gente está ainda tracionando isso. Tá? Nossa estratégia é desenvolver jogos mobile que estão no trend, a gente já está fazendo isso, a gente segue os jogos que estão publicados aí no Sensor Tower, que é uma ferramenta de acompanhamento de jogos muito legal, e eles dão essa métrica online para a gente saber o que é que está sendo mais jogado no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Eles dão esse relatório assim muito fidedignamente, muito instantâneo. Tá? Um foco para trabalhar clientes corporativos, como eu disse, a gente tem um interesse, eu já estou estruturando isso. A gente já tem esse produto pronto, inclusive, para começarmos a abordar o segmento de empresas, para trabalhar serious games e adver games. E a nossa estratégia também de abrir novos mercados, trabalhando a questão do growth, né? E a gente pensar e desenvolver estratégias aí para incubar processos de startup. Isso vai terminar acontecendo já mais adiante. Né? Nesse momento, a gente está à busca de comercialização dos jogos através de parcerias com publisher, que são os distribuidores internacionais de jogos. Então, a gente tem esse é o nosso olhar. Um breve olhar para cenários, tá? O que é o ponto forte da EPRA? Nós temos uma equipe muito motivada, temos uma rapidez muito grande nas decisões, a gente toma decisão de forma muito rápida na empresa, temos clareza de objetivos, a gente sabe o que é que a gente quer fazer, temos um ambiente com bastante abertura e facilidade de diálogo, as pessoas. Eu estava hoje, pela manhã, terminou nossa reunião de planejamento, e uma colega, que ela é estagiária, ela entrou na minha sala e tirou uma dúvida de algo que ela não tinha entendido corretamente sobre uma determinada atividade. Então, assim, não há barreira, e a facilidade de acesso é muito grande. Celeridade é uma coisa que a gente tem trabalhado muito fortemente. Nós começamos produzindo o primeiro jogo da gente, demorou cerca de 2 meses e meio para ser feito, e hoje nós estamos fazendo um jogo no intervalo de 3 a 4 semanas. Os pontos fracos, né? Um ponto fraco para a gente é que nós somos muito novos, a empresa tem apenas 1 ano de existência, e a gente tem ainda um portfólio reduzido de produto. A gente está num processo ainda de alinhamento da nossa equipe, do nosso time, e a gente ainda não tem uma identidade no mercado, né? Não tínhamos, né? Porque vocês vão ver que a gente já está começando a ter algumas identidades. A gente tem já um jogo que foi feito em parceria com a Magazine Luiza, foi lançado, já está no site da Magalu, site do Magalu Games, e foi o jogo Face Challenge. Tá? Oportunidades. Existe uma oportunidade muito grande no mercado aí para vocês, sobretudo que estão se preparando, que é um processo de gamificação no mundo corporativo. As empresas estão começando a olhar para jogos não mais como uma coisa, como se dizia no passado, né? Coisa de quem é desocupado, que não tem o que fazer. Pelo contrário, o jogo agora tem sido visto de fato como um entretenimento e como uma ferramenta de suporte muito interessante para a gestão de negócios, tanto para o marketing quanto para desenvolvimento pessoal. Possibilidade de atuar internacionalmente de uma forma remota. Então, amanhã mesmo eu tenho uma reunião com a publisher de Israel, que é a Moni. Amanhã é dia 9, né? Amanhã é dia 9. Amanhã é 9. Eu tenho uma reunião com a Moni 11 horas e tenho uma reunião com um representante internacional também do TikTok. Então, assim, essa possibilidade de atuação internacional também de forma remota. Mercados crescentes, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Tá? Uma outra oportunidade também que a gente percebe é a posição do Brasil no mercado mundial.
as empresas, os estúdios brasileiros são muito bem conceituados, né? Sobretudo pela qualidade do que se apresenta, e uma oportunidade é verticalizar novos mercados e soluções, a gente poder aí atuar nesses mercados com integração de novos processos. Algumas ameaças podem nos trazer dificuldades, são as mudanças tributárias e legais, isso a gente não consegue controlar, mas e é um risco. Mudanças tecnológicas nas lojas da Play e da Apple Store, e novos entrantes, que sempre trazem aí um quê de risco para o negócio. Algumas análises aqui para a gente pensar um pouco o que é que tem nos feito olhar para o mercado, respondendo a algumas perguntas que foram feitas até, né? O que é que nos faz olhar para esse mercado e vir para esse segmento. Então, a economia brasileira ela tem tido um crescimento de forma crescente, né? Salvo sobre o período da pandemia, que houve uma queda aí, preocupante, mas não foi só com o Brasil. Apoio de governos e entidades através de editais. Eu vi recentemente um edital muito legal do Rio Grande do Sul e de São Paulo sobre gamificação de processos para o governo. Então, essas possibilidades. Tem uns 6 meses que o IBAMA também lançou um edital para gamificação de processo de questões ambientais. As estabilidades também nas variáveis macroeconômicas, né? Salvo esse momento que a gente está aí pós-pandemia da inflação crescente, mas de forma muito tranquila, o Brasil tem aí estado como um player mais estabilizado, e isso é um bom sinal. Parcerias que nós desenvolvemos aí ao longo desse processo com a Magazine Luiza. Ao final do ano passado, nós tivemos a oportunidade de participar de um edital da Magalu, lançado no Big Festival, e nós nos inscrevemos e fomos selecionados entre 114 empresas para fazer um jogo novo para a Magazine Luiza. Foram 8 empresas apenas selecionadas e nós fomos aqui selecionados aqui na Bahia. No outro edital, que é um edital de jogos antigos, de jogos existentes, houve uma outra empresa baiana que foi selecionada. Tem um jogo chamado Orbit, inclusive. Nós estamos também com um assento lá no Hub Salvador, ali no comércio, o Hub de Tecnologia. Novamente, aqui as oportunidades são os interesses de publishers, que são os distribuidores internacionais para os estúdios brasileiros, né, e jogos mobile, que a gente trabalha jogos dispositivos móveis, e investidores anjos. E, como novamente eu disse, gamificação de processos. Ameaças, novos entrantes, mudanças muito rápidas que acontecem no setor, então você tem que ter a capacidade de adaptação muito veloz para poder atender, porque senão você pode ter dificuldade de desempenho. E baixas barreiras de entrada no mercado de desenvolvimento. Então, basta que 2 pessoas se juntem e elas automaticamente conseguem aí fazer um protótipo de um jogo, e isso não deixa de ser uma ameaça para o setor. A nossa declaração estratégica, a gente pretende se tornar uma referência no desenvolvimento de jogos na América Latina, e aqui são os meus contatos, tá? Bom, isso é basicamente a apresentação institucional, e aí eu gostaria de apresentar para vocês algumas outras informações aqui, ok? Ok. Aqui está o nosso Discord, o Zambon, como é o nome dela, Lin conhece bastante o Pedro Zambon, ele é nosso consultor e mentor. Tá? Vocês conseguem ver aí minha área de trabalho? Conseguimos, estamos vendo. Pronto. Aqui é a parte geral do nosso Discord, tá? Onde nós publicamos aqui as informações que a gente deseja circular com todos. A turma tem, inclusive, aqui uma
uma aba de conversa fiada para o pessoal bater papo, contar piada, jogar conversa fora. Eu tenho aqui, de anteontem para hoje, já tem 30 mensagens que não foram lidas. Isso aqui, basicamente, foi a turma nova que chegou, né, os estagiários, que eles tiveram aí a recepção da turma aqui. Aqui são os nossos contatos, a gente abre aqui uma possibilidade de a gente ter os nossos e-mails e os nossos celulares para que a gente possa contactar as pessoas. O Meeting Report, todas as nossas reuniões elas são atualizadas no Meeting Report. Tá? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Hoje é quarta, né? Está faltando aqui a atualização do Meeting Report de hoje, né, que o Rômulo possivelmente não teve tempo ainda de fazer, mas aqui a gente trata, a gente documenta tudo aquilo que foi conversado nas nossas reuniões de projeto. Tá? Então, todas as pessoas que estavam presentes são numeradas aqui e a gente sai detalhando o que é que foi falado, o que foi tratado de cada jogo. Então, no dia 1º, que foi a penúltima reunião, nós falamos do Dinner Rush, que é um joguinho que a gente montou de um restaurante, onde você vai atender as pessoas que entram no restaurante, pedem um prato, você vai na cozinha, pega o prato, traz, recebe o pagamento por aquele prato, e com o dinheiro que você recebe, você pode comprar uma mesa nova e vai ampliando assim a capacidade do seu restaurante de atendimento. Tá? E um bug que aconteceu aqui nesse jogo, a gente trabalhou com a HUD de UI, né, a parte de interface. Um bug que foi apresentado dentro de uma das skins que a gente desenvolveu, um bug com push notification, perdão, e um bug com o mar de dinheiros, que é uma dinâmicazinha que acontece dentro da animação do jogo. Isso tudo a gente pode mostrar para vocês lá no Hack and Play, para vocês verem como é que a gente trata a questão do... já está aqui, eu pensei que não estava aqui, a de hoje já está aqui embaixo. Eu pensei que estava lá, está aqui. A reunião de hoje. Tá? Falamos sobre o Kung Fu Run, implementação, parte de marketing, né? A gente vai criar um sistema de daily login, um benefício diário para todo aquele que loga no nosso jogo. Melhoria dos ads, né? O PAPs de venda, a gente está melhorando essa questão de marketing para melhorar o desempenho. Esse é um jogo novo que a gente começou a fazê-lo essa semana, Merge Bolt Arena. Eu vou mostrar ele, quando eu mostrar o GDD, vocês vão ver. A gente tem um hábito de criar referência dos jogos, para a gente saber o que é que a gente vai fazer. A gente tem referência de jogo, referência da gameplay, de arte, os concepts, tudo detalhado. Tá? E tratamos também do Minute Bomb. E o último jogo que nós tratamos hoje foi o Feel the Buzz. Tanto o Feel the Buzz quanto o Merge são jogos novos. Esse daqui ainda não foi lançado, vai ser lançado agora. E o Merge começou agora. Esse Kung Fu Run já foi lançado e o Minute Bomb também. Bom, todos os nossos... Aqui a gente tem as salas da gente, tá? Producer. Eu, por não ter um local mais adequado na empresa, eu estou aqui na área de produção com o Marcelo. Marcelo é o team leader responsável pela produção. Eu já não me envolvo diretamente na produção, só quando o Marcelo tem alguma dúvida, ele me envolve. A área dos programadores, que vocês viram lá os 3 programadores, cada um tem sua sala aqui, que alguém pode entrar aqui, bater um papo com ele, conversar, tirar uma dúvida. Os game designers, o Rômulo está inclusive na sala dele aqui. Deixa eu entrar aqui e ver se ele está disponível. Boa tarde, Rômulo, tudo bem? Ou Wagner, Rômulo. Como é que está você? Tudo bem? Tudo em paz. Eu entrei aqui porque eu tô fazendo um teste aqui para mostrar para a pessoa. Estou fazendo uma apresentação da nossa empresa aqui para a turma. Dá um alô aí para o pessoal. Quem? São alunos da Universidade Federal e a professora Lin. Ok. Estão aí? Eles estão ouvindo. A gente está te ouvindo, Rômulo.
Wagner. Ô, Wagner, a gente está te ouvindo. Tranquilo? Meu nome é Wagner, Tudo bem? na época. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. Estou apresentando aqui a eles, Wagner, nossa estrutura de Discord, e aí vi que você estava aqui na sala. Eu disse, bom, vou pro... aí eu estou fazendo a apresentação técnica aqui para eles. Tá bom? Pode seguir aí sua vida, que eu interrompi você aqui. Um abraço, meu irmão. Tchau, Wagner. Valeu, Wagner. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, vamos lá. Como eu comentei com vocês, aqui a gente fica online. Bom, vou pegar aqui as outras áreas para vocês verem rapidamente aqui. Game designer do Wagner, os artistas, né? Tâmara é uma menina que nós trouxemos, ela é uma freelancer, ela veio para dar um suporte no trabalho do Face Challenge, que é um jogo feito com a Magalu. Tá? E aqui são os testers, tá? Nós já temos aqui, junto com os testers, os 2 tutores de cada testa, que é Rômulo e Carla, os nossos estagiários Isabela, Matheus, Igor e Felipe. Tá? A área de marketing, que é a Luísa, e aí nós começamos com a estrutura dos jogos. Tá? Todo jogo nosso ele tem essa sala aqui de reunião. Então, por exemplo, Murilo, que é desenvolvedor, Paula e Wagner, foi até bom não interromper, porque ele está em reunião aqui com a turma, tá vendo? Ele está em reunião aqui sobre o Mergebot, tá? O Marcelo deve estar aqui também. Então, nós temos aqui a parte de arte, toda a parte de arte aqui, Paula discutindo possivelmente aqui no moodboard a paleta de cores do jogo, né? E as referências que ela vai usar para desenvolver a arte desse jogo, tá? Aqui ela já está trazendo aqui umas artes que a gente vai ver já no Miro, o que ela fez aqui. A gente tem um processo de redundância, que a gente tem várias ferramentas redundantes para a gente ter a segurança da nossa informação preservada. Tá? Então, aqui já tem uma line art aqui, uma referência de algumas artes que Paula está desenvolvendo. Ela vai ser artista desse jogo. Tá? Então, esse modelo a gente tem para todos. As referências, aqui são jogos que a gente observa no mercado e cada um de nós pode postar aqui. O Wagner, o game designer, está trazendo a referência. Então, ele traz aqui 2, 3 referências diferentes do jogo para servir de apoio na concepção. Aqui já o Marcelo está trazendo a referência. Ó. Conseguem ver aqui? Vocês estão aí? Estamos sim. Estamos aqui, sim, estamos lhe ouvindo. Tá. Eles então, daqui a pouco vão começar a interagir. Estão colocando coisinhas aqui, que massa, essas coisas assim que eles estão vendo pela primeira vez. Tá. Eu vou passar mais rápido aqui ao Discord, tá? Aqui é uma ferramenta que a gente usa para gerenciamento do projeto em si. Aqui é mais técnico. Lá é um pouco mais... Aqui é mais comunicação, Discord. Tem muita coisa que a gente usa também para trabalho, mas aqui é mais técnico, tá? Então, aqui é a nossa ferramenta onde a gente acompanha todos os nossos jogos aqui. Aqui são todos os projetos da EPRA. Feel the Buzz, Kung Fu Run, Merge Bolt, Minute Bomb, Dinner Rush. O que é essa ferramenta? Ela é uma ferramenta que a gente trabalha aqui toda a parte de task e de atividade dos projetos. Tá? Então, deixa eu abrir aqui um projeto. Esse é um projeto antigo. Então, como é que a gente trabalha o conceito? O azul aqui são as tasks que são criadas por desenvolvedor.
Tá? Então, o dev ele cria tasks azuis, o tester, o artista cria tasks verdes e o tester cria tasks vermelhas. Tá? Então, isso fica bem definido no projeto. Então, as tasks, elas, quando concluídas, elas são movidas, elas são trazidas para em progresso, quando elas estão em trabalho, e quando elas são concluídas, elas vão para teste. Tá? Depois de testada, elas vão para complete, que é essa última etapa aqui. Eu tenho que voltar ele já já para não atrapalhar aqui o projeto. Então, por exemplo, foram completados aqui nessa sprint 41 tasks. Deixa eu devolver essa task para cá, para planejada, porque ela não foi feita absolutamente nada. Então, o Marcelo, que é o responsável pelo projeto, ele acompanha cada task aqui. Aqui são as atividades planejadas e ela tem um detalhamento aqui. Inclusive, a gente coloca um grau de urgência, de prioridade, com numeração em cada uma dessas atividades, para que a pessoa que vai fazer, ela saiba exatamente a tempestividade com que deve ser feita ou não deve ser feita aquela tarefa. Nossas sprints, vocês vão perceber, deixa eu abrir aqui o projeto, Feel the Buzz, ou Kung Fu Run. Todos eles têm essa mesma lógica, tá? Nós temos aqui as sprints, elas são semanais, as sprints da gente são fechadas de terça a terça, e quarta-feira o projeto é apresentado na reunião geral. Tá? Então, sprints semanais. Tá? E esse projeto ele também já foi concluído, já foi lançado, ele está na loja. Tá? Bom, o Hack and Plan é uma ferramenta da gente de gerenciamento de projetos. Aqui é uma redundância nossa de documentação. Nós temos uma pasta que vocês podem ver de 40 GB de arquivos, mas a gente tem 2 teras contratado com a Google. Esse símbolozinho aqui, ó, com o desenho da Google, é porque nós somos cliente One da Google. Então, a gente tem aí esses 2 teras armazenados, contratados com a Google para armazenamento. E aqui está toda a nossa estrutura que eu mostrei aqui no Hack and Plan e no Discord. Elas também estão aqui no nosso Google Drive. Aqui são os projetos que foram finalizados por nós, são os projetos já lançados. Então, tem 9 jogos estão prontos, já estão nas lojas, tanto da Apple quanto da Google, Play Store e App Store. E esse foi o nosso primeiro jogo. Eu vou abrir aqui a pasta dele para vocês verem como é o nível de documentação da gente. Isso é uma coisa muito legal. O professor Aline vai gostar muito disso. Documentação, deixa eu achar ele aqui, esse projeto é antigo Game Designer, que está aqui, o GDD deve estar aqui, isso. O GDD original dele foi esse daqui. Então, esse jogo foi criado, ele já foi criado com o GDD. Tá? Então, a EPRA nasceu organizada e ela cresce organizada. Então, o GDD tem esse sumário com todos esses itens. Público-alvo, qual é a plataforma que vai ser feito, qual é o objetivo, qual foi a inspiração desse jogo, como é que é a home do jogo, posicionamento de câmera, qual é a jogabilidade que a gente espera, a progressão do jogo, como é que acontece, quais são os personagens, alvos e assim por diante. Vou seguir aqui um pouquinho para vocês verem. Tá? Aqui, introdução. Aqui é porque ele já sofreu uma atualização em 8/9/21. Tá? Então, Space Sniper é um jogo do tipo de tiro casual, onde o jogador é um sniper caçador de recompensa interestelar à procura de um alvo correto em um movimentado espaço-porto. Aqui é o link do protótipo do jogo. Tá? O público-alvo é um público jovem, adulto, casual, masculino e feminino. A plataforma para ele
tanto a Google Play quanto a App Store. Também temos interesse de lançá-los na Xiaomi e na Samsung Store. A gente ainda não conseguiu parar para fazer isso, mas vamos fazer. O objetivo do jogo, a gente vem detalhando ele aqui, quais foram as inspirações da gente, Starfine, Futurama e Rick and Morty. E a gente traz aqui um detalhamento do que é. Como é que é a home do jogo, o que a gente pensa desse jogo. Posição de câmera top-down 2D, horizontal, jogo para celular, deitada, com uma apresentação de personagem. E power-ups, como é que foi pensado power-ups, a monetização, progressão do jogo. Ok. Personagens, alvos. Desculpa estar passando rápido, é para não ter muita coisa para mostrar. Monetização, tá? Como a gente pensou os ads, e a gente vai ver isso já, que eu vou apresentar aqui o Google Play Console, que é a tabela de monetização do jogo, feito por Felipe aqui. Então, aqui é o nosso GDD. Mas, por exemplo, aqui tem um documento que diz que a professora Lídia ia gostar, que a gente chama de lições aprendidas. Todo jogo nosso, quando ele encerra, a gente gera esse documento que a gente chama de lições aprendidas. O que é isso? A gente traz aqui todos os erros, tudo aquilo que a gente fez, que a gente percebeu que deveria ter sido melhorado, foi uma falha, a gente documenta aqui por área. Então, o game designer ele traz aqui os aprendizados dele, o tester traz o aprendizado dele, artista, o planejamento no REC-empenho, o processo de comunicação, tá? A gente detalha tudo aqui no jogo. Ok? Bom, a gente coloca isso aqui em 3 estágios. Vocês podem ver aqui que a gente tem ele no processo de pré-lançamento, pré-produção, tá? Todas as áreas têm suas lições aprendidas. Depois a gente faz as lições aprendidas da produção. Perdão, deixa eu voltar aqui. Lições aprendidas da produção, ou seja, durante a produção do jogo, do desenvolvimento, o que é que a gente cometeu de erro? Por área também a gente detalha. E depois que concluiu, a gente lançou o jogo. O que é que a gente tem de falha, o que é que a gente tem de correção também, que a gente chama de pós-mortem, tá? Todos os jogos a gente tem esse documento chamado Lições Aprendidas, para que a gente não repita os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Então, aqui a gente tem as artes todas separadas, tem tudo detalhado, jogo a jogo. Então, aqui, por exemplo, Minute Bomb, ele vai ter também as suas pastas, tá? Artes, GDD. Né? Esse, por exemplo, já tem um GDD 3.0, esse jogo já está na 3ª versão, e tudo da gente é documentado, tudo da gente é escrito. Bom, aqui, projetos finalizados, projetos em espera, são projetos que nós pensamos em fazer, mas a gente não colocou eles em produção, então nós temos aqui 6 jogos. Esse jogo daqui a gente deixou ele em espera porque ele não depende da gente, ele depende da Magalu para a gente dar os andamentos necessários, tá? E, por último, mas não menos importante, aqui eu tenho as reuniões semanais que eu falei para vocês, elas estão aqui também. Estão lá no Discord, também estão aqui. Deixa eu ver se eles atualizaram. Eu digo que são as redundâncias que a gente precisa ter para garantir a continuidade, tá? Primeiro do 6, está atualizado até a primeira de hoje, não está aqui ainda, mas poderia dizer que está atualizado, né? Então, é isso, pessoal. Aqui é uma outra plataforma que a gente tem, onde a gente também faz a guarda e reserva os nossos documentos. Essa é uma pasta que eu criei chamada Inteligência de Mercado, onde todos os relatórios
todas as informações que eu capto, eu socializo com as pessoas, tá? Para que todos possam ter acesso a conteúdos. Então, tem relatórios de pesquisa aqui sobre jogos na China, relatório da Google, relatórios do Facebook, aqui, por exemplo, esse relatório é formação de mercado, acho que é do Facebook, esse relatório. Então, tudo isso está disponível para todo mundo que está na empresa, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre campanhas. Antes de você passar para o próximo tópico, tem uma pergunta de Henrique. Ele vai abrir o microfone e vai lhe perguntar. Vai Prontamente, lá, Henrique. Ele é um dos que tem vontade de ir para a indústria. É o sonho Vamos dele, lá, na verdade. Oi, Roberto, tudo bom? Tudo em paz. Eu tava olhando aqui os jogos que você tem na Play Store, eu vi, parece que tem, se eu não me engano, 4 jogos. E todos são na Apple. Na Play Store. Na Play, não. Na Play nós temos mais de 4. É porque eu pesquisei e só apareceu 4 aqui, assim. Espera aí que eu abro ele aqui. Certo, diga aí. Mas, enfim, eu vi que todos são gratuitos. Eu queria saber, assim, como que vocês fazem a forma de monetizar dos jogos, né? E quanto mais ou menos você consegue tirar com eles, assim, aproximadamente, só para a gente ter uma média. Tá. Os nossos jogos, existe uma classificação dos jogos que é chamado de free to play, tá? Abra Games, não é para Games. É para Games. Esse jogo é nosso, Minute Bomb. Esse blog não é nosso, não. Minute Bomb é nosso. Space Sniper é nosso. Esse jogo aqui é nosso. Pet é nosso. Tá. 3. Deixa eu ver aqui mais jogos. Ice Rage é nosso aqui, ó. Ele está confundindo aqui. Deixa eu abrir esse jogo aqui, porque aí talvez quando ele abrir, ele abra os demais. Não. Ok. Ice Rage. Aqui, ó. Olha os jogos da Apple aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos. Tem 2 jogos que a gente retirou eles da loja, que é o... Como é o nome dele? Pet. Acho que o Pet e o Ice Raid a gente tirou ele da loja. Mas a gente tinha lançado eles. Eles estavam apresentando uma... Então, está sendo feito umas 2 mudanças neles que a gente tirou eles da loja. Certo? Bom, diga. Você queria saber como é que a gente monetiza, né? Sim. O jogo free to play, você não paga por assinatura. Você faz microtransações dentro dele, tá? Com power-ups, que são as skins, ou com ads, que as pessoas assistem, as propagandas que você tem, por exemplo, a Game Over, ou você pode promover também um power-up através de um ad, tá? Então, você monetiza um jogo através dessas atividades. Um jogo free to play, tá? Uhum. Respondeu? Não, e há uma média, assim, de quanto vocês conseguem tirar, mais ou menos? Então, isso depende muito do jogo, porque esse processo de faturar, você tem várias métricas para você ter a revenue, para você saber quanto de receita ele está gerando, você tem muitos indicadores. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um jogo que tem, por exemplo, Space Sniper, ele gerou uma receita de ad revenue de $11 só em um dia. Mas ele por exemplo, ele é um jogo que a gente tirou ele de campanha porque a taxa de conversão dele, eu vou apresentar os números dele aqui, eram muito ruins. Então, assim, o custo de CPI, que a gente chama de custo por instalação, né? o SCPI dele estava acima de R$4. Então, o CPI acima de R$4 é inviável, porque o ideal é que o CPI esteja abaixo de R$1.
o custo por instalação. Hum. E ele estava apresentando um CPI acima de R$ 4,07, R$ 4,15. Então, isso era inviável para o jogo. Então, a gente percebeu que esse jogo não vale a pena a gente manter ele em campanha e colocando verba nele. Já, por exemplo, o Minute Bomb está sendo feita uma alteração porque ele tem conseguido uma boa receita. Vou mostrar aqui o indicador. Deixa eu abrir aqui esse dashboard que vocês vão ver aqui. Vocês estão vendo aí? Singular. Então. Essa é uma plataforma de governança de jogos. Não é nem de jogos, eles trabalham governança de forma mais ampliada. Mas eles são uma referência em jogos, tá? Eu vou pedir para ele rodar o reporte aqui dos últimos 7 dias, só para que vocês possam ver, porque é mais rápido. Mas eu costumo acompanhar esse relatório diariamente. Tanto esse relatório, tá? Que é o relatório de desempenho, enquanto ele roda aqui, vamos abrir a Unity e vamos abrir o Google Console. O Play Console, por exemplo, esse jogo da gente já está com mais de 6.000 downloads, tá? E ele tem apenas 40 dias de lançado esse jogo, 40, 50 dias de lançado, Kung Fu Run. Então, aqui são os indicadores que a gente analisa para tomar decisão sobre o desempenho dele. Por exemplo, total de aquisição desse jogo, qual era o total de aquisição dele? Uma média de 190 aquisições para 220, 209 aquisições para 180 perdas. Estava bom, porque essa distância que demonstra o público que ele adquiriu, né? Então, ele perdeu 180 e ele teve 228. Um público hipercasual, ele é muito volátil. Ele instala e desinstala no ciclo de 7 dias. Então, isso é comum acontecer. Ele tem que ter uma excelente gameplay para ele fazer uma retenção acima de 7 dias. Então, essa é o público que ele teve de audiência, 2.500 pessoas, em média, tá? Mas ele já teve aqui, taxa de crescimento de DAO dele está em 80. Vou pegar aqui, falhas de ANR, aqui ele está apresentando 3 falhas, aqui a gente pode abrir, por exemplo, para descobrir qual é o tipo de falha que está sendo apresentado, em que equipamento. Ele já teve mais de 6.200 downloads. Tá? E esse é um jogo que a gente está investindo nele porque ele tem uma taxa de conversão de 27%. O ideal é 20%. Ele está com uma taxa de 27%, está com uma taxa muito boa. Pois não. Ô, Berral, e assim, você mesmo falou aí, porque o público de jogos casuais, ele é volátil no sentido que ele desinstala com pouco dia e tal. E assim, vocês conseguem ter bastante gastos mesmo assim com o jogo? As pessoas gastam ainda Sim. assim bastante? Depende do Comprando jogo, upgrade, sim. essas coisas? Depende do jogo, sim. Por exemplo, esse jogo mesmo, a gente já teve pessoas gastando aqui 200, 300 reais nesse jogo, nesse Minute Bomb. Uhum. Tá? Aqui é o desempenho do Minute. Esses são os 2 jogos que estão em campanha agora, estão recebendo verba. Tá? Já teve mais de quase 10.000 instalações. Tá? E a taxa de conversão dele, houve uma queda que a gente está investigando ela aqui. Ó. No dia 26, houve uma queda na taxa de conversão dele. A gente não sabe o que é que fez esse jogo cair para essa taxa de 16%. Ele vinha com a taxa de 40%, 34%, 33%, e ele caiu para 16%. E não foi feita nenhuma alteração na gameplay. A única coisa que pode estar acontecendo aqui é que a Google pode ter mudado a regra de remuneração da campanha dela. A gente vai ver isso com a agência de publicidade para entender o que é que está acontecendo, tá? Ô, Roberval, eu assim, o processo de você colocar um jogo numa dessas lojas, uma Play Store, uma Apple Store, é muito burocrático assim ou é Bastante, relativamente simples? bastante. Da Play Store é burocrático, mas da Apple é 3 vezes mais burocrático. Nossa. Na Apple você tem que estar completamente determinado a fazer
a publicação do jogo, senão você não publica. Eu falei do Space Sniper para mostrar aqui os indicadores dele. Foi o nosso primeiro jogo, tá? Ele é o nosso jogo que mais tem downloads, porque a gente já baixou ele, tem mais de 10 mil downloads, mas ele teve a taxa de conversão dele é muito pequena. Deixa eu ver se ele está ainda pontuando aqui, porque ele nem pontua mais a taxa de conversão. A taxa de conversão está em 18%. Tá? E a retenção dele, vamos pegar aqui a Unity, que é outra plataforma. Aqui a gente já está vendo as plataformas de desempenho do jogo, tá? Deixa eu ver se a Singular já abriu aqui. Já. Pronto. Aqui, ó, eu falava Aqui são os custos, né, que a gente tem por plataforma. A quantidade de impressões são quantas pessoas viram o anúncio. 503 mil pessoas viram o anúncio. Dessas 503, 26 mil clicaram nele e apenas 2.241 pessoas instalaram o jogo. Isso gera um SCPI, um custo por instalação, de 60 centavos. Então, o Kung Fu Run está tendo um custo por instalação de 36 centavos apenas. Esse daqui deve ser o Space Sniper. Ó. Minute. Quem é ele aqui? Quem é aqui? É o Kung Fu Run no Facebook. Por isso que ele está alto. Vamos ver aqui. Space Sniper. Se ele tem aqui o custo por instalação do Space Sniper. Então, esse é um custo muito alto para a instalação. 0,54 é um custo razoável, 0,37 também é um custo muito bom. Então, esse é o nosso trabalho. Esses jogos, eles não... Por exemplo, o investimento neles foi de R$ 1.358 apenas. Com esses números, eles não geraram receita. A gente tem que aumentar muito esse volume de investimento para ele gerar receita. Então, a gente está investindo uma média de R$30 por semana, R$30 por dia, e a gente vai dobrar esse investimento para R$60 para ver se essa curva começa a gerar receita, porque o custo de instalação dele está muito baixo. Então, isso enseja que eu posso colocar mais verba para tentar gerar receita, porque a gente só consegue gerar receita realmente com um público muito alto. Porque o que é que as pessoas fazem? As pessoas olham o site da Play Store e veem lá um jogo com 100 mil downloads. Eles dizem, esse jogo é bom. O jogo pode não valer nada, mas se ele tem 100 mil downloads, a pessoa baixa o jogo e joga. Então, a gente precisa tracionar o jogo para ele gerar mais downloads, e esses dois jogos estão nessa tendência. Então, o Minute já está com 9 mil downloads e o Kung Fu tem 6.300 downloads com apenas 45 dias de lançado. Ok, pessoal? Nós temos algumas perguntas aqui. Tem Elisete, que tem uma pergunta, e também tem Márcio. E aí eu vou ler a pergunta de Elisete. Elisete está perguntando que dica você dá para a gente que quer entrar na indústria, mas não tem experiência como desenvolvedor e como designer. Essa é a dúvida da maioria aqui. E aí aproveite, por favor, nessa sua fala, já explique se eles quiserem ser estagiário, que foi a outra coisa que o Henrique queria saber, como é que eles devem proceder. Tá. Para entrar numa indústria dessa, eu sugiro vocês entrarem numa indústria dessa numa empresa. Você não se aventurar sozinho. Por quê? Porque há muito detalhe na produção e no lançamento de um jogo. Né? Então, por exemplo, nós criamos a conta de desenvolvedor da EPRA na Google, na Play Store, e a conta desenvolvedor na Apple Store. A conta da Google é uma conta que você paga uma taxa vitalícia de $25, ou seja, você paga uma vez e nunca mais paga.
Na Apple, você paga uma taxa de $99 e ela tem validade de 1 ano. Todo ano você vai gastar $99. Só para entender como é que é esse custo. Né? Você tem um detalhamento, por exemplo, sobre os impostos e tributos que são cobrados nos Estados Unidos e em outros países. Então, nós procuramos uma assessoria jurídica, porque tudo que a gente não quer tem um problema com a Receita Federal Americana. Existem muitos detalhes. Então, a minha sugestão seria buscar oportunidades de fato na EPRA, na AOCA, na Blue Apps, em outra empresa, uma empresa para você poder, digamos assim, ter a oportunidade de aprendizado. Uma excelente oportunidade é como a gente fez. A gente abriu 4 vagas de tester para a EPRA. Esses estágios a gente vai semestralmente estar renovando essas vagas. Então, como é que manda, como é que participa disso? Pode mandar para a gente no nosso e-mail lá, tem um e-mail de suporte lá no site da EPRA. Você pode mandar seu e-mail. Eu vou passar o contato de Luísa, que é a nossa pessoa de marketing, que ela termina sendo um ponto focal para isso, para que vocês possam também enviar currículo. Tá? A gente deve abrir seleção novamente aí entre outubro e novembro para o novo período de estágio. Márcio, você pode abrir o microfone para perguntar se quiser. Tá bom. Oba, Roberval, tudo bom? Tudo. Na verdade, eu sou um pouquinho mais velho que a maioria da turma, né? Eu já trabalho no mercado de arquitetura, de visualização arquitetônica. Inclusive conheço Piaggio, já fiz alguns trabalhos para ele nesse mercado imobiliário, né? Legal. Todo o portfólio que você apresentou foi um portfólio autoral. A minha pergunta é assim, é viável trabalhar contratada para fazendo games, assim, trabalhar como prestador de serviço? Sim, sim. Existem empresas que são as publishers, né? Que elas contratam estúdios para fazer jogos que elas não sabem fazer. Então, você aprender a fazer jogo e fazer bem jogo é importante, porque você pode fazer desse jogo uma ferramenta de remuneração para quem não sabe fazer. Então, a publisher tem muito recurso, tem muito capital, mas ela não sabe fazer jogo. E ela precisa de estúdios que tenham capacidade realmente de fazer jogo. Tá certo? Tá bom, obrigado. Uma outra coisa que é importante é o aprendizado que nós temos. Aí é um aprendizado meu e do Piaggio, né? De ter trabalhado com muitos negócios. Então, por exemplo, quando eu faço um jogo de um dinner rush, que é um jogo de um restaurante, a minha cabeça já processa naturalmente uma possibilidade de fazer um jogo educativo, um serious game, de treinamento e desenvolvimento de uma indústria para a área farmacêutica, por exemplo, para trabalhar almoxarifado e entrega de materiais, entende? Que a gameplay ela é muito semelhante. O indivíduo vai, pega uma peça, traz, entrega, e com aquela entrega ele dá a baixa do estoque dele. Então, há uma possibilidade de gamificar processos, e aí de fato, é a experiência que a gente traz que possibilita essa escala e esse ganho fazendo gamificação de processos corporativos. Ok, obrigado. Nada. Tem algumas perguntas que me mandaram aqui. A pessoa disse assim, o que é que lhe motivou a escolher o mercado de jogos digitais como profissão? Na verdade, essa empresa começou através de uma entrevista de emprego que eu fui fazer com o Piaggio. Nós temos um amigo em comum e a gente iria cuidar de alguns empreendimentos que ele tinha. E discutindo com ele, nós chegamos à conclusão, estudando o mercado de jogos, nós chegamos à conclusão que seria um mercado muito interessante para a gente criar uma empresa. E criamos uma empresa com a sociedade, entre eu e ele, para a gente
fazer jogos digitais para celulares, inicialmente, né? É óbvio que a gente pensa em fazer jogos AAA, jogos para estação, console, mas isso no futuro. Aí uma outra dica que eu dou para quem quer começar é: comece pequeno, comece fazendo o básico, porque já é bem complexo fazer um jogo simples, básico, só com as mecânicas e funcionalidades, e tenha a disciplina de começar e terminar o que você começou. Tá certo? Aí eles fizeram as perguntas que eu te passei, mas eu vou abrir para eles perguntarem. Que Pronto, aí, tranquilo. então, meninos da equipe 2, podem já ir fazendo as perguntas para Roberval e outras pessoas podem perguntar também, não é só a equipe, não. Fiquem à vontade. Vamos aproveitar esse momento rico aqui. Vocês viram quanta coisa importante e diferenciada a Roberval apresentou, né? Abriu aqui a caixinha, ele abriu a caixa preta para a gente, né? Então a gente a caixa de Pandora. A caixa de Pandora. E a gente teve a oportunidade de ver por trás dos bastidores. Eu achei muito interessante, Roberval, a ideia, como você falou que ia gostar, né? De anotar, de registrar o percurso para que você possa identificar as possíveis falhas no processo, que todas têm, né, para que possa realimentar e ter esse histórico, né? E isso é a minha grande angústia, como eu te falei, né? No caso da gente lá do comunidade, tinha isso. A gente se sentia... em alguns projetos era péssimo. Quando você precisava trocar o profissional, você tinha que perde tudo, começar tudo ou ir atrás da pessoa que nem se lembrava mais o que ela fez, né? A gente tem isso, e aqui eu mostrei o detalhamento da governança, né? Mas, por exemplo, essa governança toda que eu estou mostrando, a gente tem ela toda por dentro, tecnicamente, no GitHub, com versionamento, com merge, com a parte técnica e a escovação do bit byte. Eu estou quase um desenvolvedor. Mas vai aprendendo mesmo, né? Não tem jeito, vai aprendendo, né? Mas vamos lá, Era o que acontecia comigo. Assim, eu não sou da área, mas eu convivia tanto com eles que eu termino, você vai fazendo uma escuta sensível e começa a entender o processo, né? Isso é verdade. A gente mistura com eles. Então, vamos lá, gente. João, Elisete, Estênio, cadê as perguntinhas? Vamos lá? Hoje o João está quietinho. Qual foi o projeto que você teve mais dificuldade desde que estão lançados hoje? O projeto que a gente teve mais... É João quem está falando? Não, é Estênio. O João não está aqui. Oi, Estênio. Oi, Estênio. Assim, a nossa estratégia é fazer jogos para dispositivos móveis, tá? Então, nós nos posicionamos de uma forma que a gente faz jogo hiper casual e casual, dos gêneros puzzle, RPG, aventura, runner, lifestyle. A gente tem vários estilos dentro do hiper casual. E o jogo mais complexo que a gente pegou até hoje foi o Ice Rage, que ele é um jogo que a gente fez, ele é um RPG, e a gente ousou em fazer um RPG, porque assim, hiper casual, a gente ir para um RPG, e aí ele tem um processo de storytelling denso para ser construído, mas a gente resolveu fazer um recorte nele. Como eu tenho dito para a equipe, a gente tem feito jogos para testar a nossa capacidade de fazer. E a gente quer aprender e entender se a gente sabe fazer. A gente tem se desafiado muito nisso. Então, esse foi o jogo que eu diria assim, mais desafiador que a gente teve, porque ele tinha um nível de complexidade grande, a gente teve que cortar ele para deixar ele de um tamanho possível, né, para a gente poder lançar. Tanto que ele está agora sendo reeditado para ele ser lançado de novo na plataforma, na Play Store. Breve, acredito que ele daqui a mais uns 15 dias ele deve estar na plataforma de volta. Tá? Mas ele não está disponível? Eu estou vendo ele aqui na minha história. Ele está aí? Se ele está aí, então está ótimo.
Ou a não ser que não consiga instalar, mas ele... Não, consegue sim. É porque a gente está atualizando alguns detalhes nele. Porque ele vai entrar no processo de campanha. Tá? E no processo de campanha, aí é o aprendizado que a gente está tendo. Essas ferramentas todas que eu mostrei para você, de Play Console, da Unity, né? A Unity eu não consegui abrir. A Unity está tentando abrir até agora. O Google Play Console, a ferramenta da Singular, que vocês viram ali a taxa de SCPI. Nós temos alguns indicadores que estão nos ensinando também. A gente está reaprendendo algumas coisas. Então, o Ice Rage, como ele foi um dos primeiros que a gente fez, Pet, Ice Rage, o primeiro jogo da gente foi o Space Sniper, depois foi o Shape Runner, depois o Minute Bomb, depois o Ice Rage. É o quarto jogo. Então, teve muito aprendizado que a gente já teve agora e a gente está trazendo para esses jogos mais antigos. A gente não vai fazer tudo, porque senão a gente teria que refazer o jogo. E o trabalho para refazer ele é muito grande. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ajustar ele para ele poder receber um processo de campanha, de marketing. Tá? Mas ele está na loja, ele deve estar funcional. Se ele está na loja, pode baixar ele, que você vai ver que ele é bem divertido. A gente tem agora aqui José Alberto que quer te perguntar também. Vamos lá. Pronto, Alberto? Está me ouvindo? Estamos. Boa tarde. Então, Roberto, quanto mais conhecimento completo de um negócio, isso facilitaria, no caso, o desenvolvimento de um jogo? Você conhecer a fundo um determinado negócio e quisesse gamificar esse processo, isso lhe traria uma maior facilidade? São duas coisas, tá? Eu acho que você ter experiência em negócio lhe ajuda na governança de uma empresa de desenvolvimento. Por quê? Porque fazer jogo é como você ter uma petroquímica, é como você ter uma lanchonete, é como você fazer um sapato. É tudo negócio. O problema é que o jogo ele mexe com o nosso subjetivo, né? Ele entra no processo de entretenimento, mas ele precisa seguir a lógica do negócio, de você pensar em recurso, de você fazer alocação de recurso. Por exemplo, a pessoa me perguntava como é que você faz o projeto. Nós começamos a empresa de forma planejada. Por exemplo, a primeira pessoa que nós contratamos na EPRA foi um game designer. Por que a gente contratou um game designer? Eu não sou de jogos. Como a professora Aline, eu também não sou de jogos, mas eu sou economista. Eu sou um homem de negócios. E eu fui estudar sobre jogo. E descobri que a primeira figura que existe é a figura da criação. Então, nós precisamos ter uma boa pessoa de criação para idealizar o jogo. E depois disso? Bom, depois disso eu teria que ter alguém para fazer o jogo, digitar o jogo, criar o código do jogo. Aí eu fui procurar um bom desenvolvedor, que hoje é o nosso líder de projeto, que é Marcelo. E depois disso? Bom, aí depois disso, na minha cabeça, eu queria colocar um tester. E aí o Marcelo me convenceu de que era melhor contratar um artista. E que foi muito acertado, porque eu queria trabalhar um pouco a prototipagem. E aí, com o artista, a gente conseguiu fazer um processo mais próximo de uma demo do que de um protótipo. E aí nós trouxemos um artista, depois um outro artista, depois um tester, depois outro tester, e a empresa foi crescendo. Entendeu? Então, essa ideia de conhecer de negócio lhe ajuda a estruturar um negócio de jogos. E conhecer outros negócios lhe ajuda a perceber possibilidades de aplicação de jogos para gamificar processos. Era isso que eu queria provocar em vocês. Você entender, por exemplo, do contas a pagar de uma empresa, do contas a receber de uma empresa, como é que funciona um depósito, um almoxarifado, como é que você compra e vende uma mercadoria na área comercial, como é que você paga e recebe valores. Entender essa lógica é importante para você pensar nisso dentro de uma gameplay, porque você pode ter um jogo pronto e esse jogo pode servir
a um processo de um jogo educativo, de um serious game, entendeu? Para você trabalhar treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. Se você já tem a gameplay pronta, você pode utilizar isso para fazer, mas isso requer um conhecimento de negócio anterior, para que você possa abstrair a partir do jogo uma lógica de você trabalhar isso, entendeu? Entendi. Obrigado, Roberto. Nada, que é isso. Também. Então, Roberval, acho que eu vou perguntar se tem mais alguma pergunta e a gente tenta dar o fechamento. A Elisete quer perguntar. Pergunte, Elisete. Pelos trailers que estão na Play Store, é possível ver que todos os jogos estão apenas em inglês. Quais os critérios vocês usaram para escolher o idioma? Todos, eu não ouvi o que você falou. Você pode falar um pouco mais alto? Eu também tive dificuldade. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Eu sei que ela perguntou assim: todos os jogos estão em inglês. Agora, quais os critérios que vocês usaram para. Eu não entendi para quê. Para escolher o idioma. Para escolher o idioma. Isso daí são os devs da gente, que eles têm uma espécie de mania de trabalhar na língua inglesa, né? Mas também tem uma estratégia nossa, que todo jogo nosso ele tem 2 idiomas, tá? Ele precisa ser ativado, você entra no jogo e você seleciona dentro do jogo o idioma. Eles colocam default em inglês, tá? Por quê? Porque como ele vai para a plataforma, e na plataforma a visibilidade do mercado internacional é maior que o brasileiro, a gente bota ele sempre em inglês. Mas, normalmente, os nossos jogos têm como escolher 2 idiomas, ou português ou inglês. Entendi, obrigada. Nada. E é interessante também dizer que tem o objetivo da internacionalização, né, Roberval? Porque os jogos em inglês, eles podem ser jogados por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Se você bota só em português, por mais que haja uma interação, mas às vezes tem uma narrativa e assim, português, que poucos países falam português. Até tem, viu? Até tem bastante, mas assim, o problema é que o público restringe muito. Quando você bota a língua portuguesa, você vai se restringir aos brasileiros, portugueses, aos países africanos de língua portuguesa, Angola. E pronto, né? Quando você põe língua inglesa, até os brasileiros que falam inglês vão jogar, porque o inglês do jogo, ele é um inglês muito casual, ele é um inglês muito fácil. Então, mesmo na língua inglesa, você consegue jogar o jogo, você não sendo estrangeiro, entendeu? Então, é essa lógica mesmo. A gente, como pretendia e já está fazendo a campanha de marketing, de growth dos jogos, a gente ter um jogo em português é um problema. Por exemplo, tem jogos nossos que foram passar em Burkina Faso. Eu não sei nem onde é que fica diabo de Burkina Faso. Eu acho que é lá no Oriente Médio, eu acho, né? Mas eu vi nos relatórios da Play Store. Então, tem gente no Paquistão jogando o jogo, tem gente no mundo inteiro. Então, você não diz, né? Brunei, você não diz, eu estou fazendo e a campanha da gente foi feita só para o Brasil. Mas, como ela vai para a Play Store, quem olha o jogo lá, ele joga, entendeu? Quando os meninos fizeram o 2 de julho lá no Comunidades, aconteceu isso. E ele estava em português. E aí tinha gente, quando foram buscar o relatório, até na Rússia. Quer dizer, por quê? Porque tem essa coisa dos jogos casuais também, eles têm uma facilidade de interação, né, para qualquer público. Eu tenho uma pergunta, Roberto, só para encerrar nossa tarde tão agradável. É sobre a classificação indicativa. Eu não sei como é que é esse procedimento, como é que está sendo esse procedimento, se vocês têm feito esse registro, como é que é essa interação com essa plataforma, né? Tá. São 2 coisas até que eu vou falar para vocês, que me perguntaram sobre a questão de como inserir-se no mercado. Essa classificação ela é obrigatória em todas as plataformas, tanto da Play quanto da App Store, tá? Quando você prepara o jogo para fazer o lançamento dele, você tem, por exemplo, na Apple, você tem um nível de detalhamento
absurdamente grande. É absurdamente grande, é porque, assim, na Apple, ele entende que cada tela de cada smartphone, cada tela de cada tipo de iPhone, você tem que fazer uma arte específica para ele. E você tem que subir na plataforma cada arte. Para cada tablet da Apple, uma arte diferente. Então, é dessa forma. E quando você chega no final para fazer a classificação de idade, você tem que definir para que público esse seu jogo está disponível. E aí ele traz uma sugestão de ranking. Nossos jogos, por exemplo, a gente trabalha ele sempre até os 9 anos. Por que isso? Porque abaixo de 9 anos não pode aparecer absolutamente nenhuma propaganda. E os nossos jogos são free to play, então eles aparecem ads. Então, a gente não classifica, por uma questão nossa, a gente se preocupa com a questão ética, porque isso vai gerar problema na frente. Então, a gente só ranqueia o nosso jogo na plataforma com a idade de, no máximo, a idade mínima de 9 anos. Mas ele pode ser jogado por qualquer criança. Eu tenho um amigo que recentemente a filha dele tem acho que 5 para 6 anos. Ele fez: Berval, eu quero colocar minha filha para jogar. Eu disse: pode jogar, porque nossos jogos são basicamente jogos de puzzle, jogos de lifestyle. Então, seus jogos vão trabalhar bem a memória da pessoa. Até um depoimento de uma menina que ela tem dislexia, ela tem TDAH, e ela mandou um depoimento até emocionante para a gente sobre o Space Sniper. Ela disse: olha, eu tenho problemas de dislexia e o jogo tem me ajudado com a questão da memória, porque ele é um joguinho de memória, né? Você recebe lá a ficha do alienígena para você atingir ele. E ela agradecendo como aquilo estava ajudando ela num problema de saúde que ela tinha. Entendeu? Entendi. E foi interessante você falar essa questão aí da faixa etária, porque fica aderente com o artigo 12 da LGPD, né, que é voltado para crianças e adolescentes, a proteção de crianças e adolescentes. Sim. Então, aí E a LGPD também é um outro critério que a gente tem de muita preocupação, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que, na verdade, ela espelha uma lei internacional de proteção de dados, que é superior à lei brasileira e é anterior à lei brasileira, onde a gente tem uma política de privacidade, inclusive em inglês e português, no nosso site, porque a Google, quando você vai fazer o lançamento do seu jogo, tanto a Google quanto a Apple, eles exigem que você tenha uma política de privacidade declarada e pública na internet. Aí a gente precisou subir um site, nós literalmente tivemos que criar um site para fazer a publicação da nossa política de privacidade para poder lançar os jogos a partir da LGPD. E aí a gente esclarece o que é que a gente colhe do usuário, né? Que a gente basicamente colhe informações apenas do usuário para avaliar o desempenho do jogo. Excelente, excelente. Então, eu acho que a gente pode encerrar. Eu queria super agradecer. É bom que vai ficar gravado assim que eu puder baixar, porque depende da plataforma liberar, e colocar no site, no YouTube. Eu vou passar o link para você. Foi ótimo, porque você deu um overview. Até essas questões agora, que eu nem estava esperando perguntar, da LGBT, foi importante. A questão da classificação indicativa, que eu me lembrei de perguntar, acho que foi ótimo também, porque aí a gente abriu esse panorama bem amplo. Quero super agradecer, assim, meu nome e nome dos alunos, pela sua disponibilidade, pela palestra, acho que foi ótimo. Eu também aprendi muito, porque esses bastidores, uma coisa é você trabalhar numa universidade com projetos que são financiados apenas por agências de fomento, e que digamos assim, a sua preocupação com a sobrevivência daquele estúdio é menor. Claro que a gente ficava captando, mas a única forma de captar era através de editais. E conhecer a realidade de um estúdio que está para além disso é muito importante. Então, eu queria super agradecer e colocar também à disposição para você precisar. Eu acho que você podia... vou pedir para você fazer suas considerações finais e já falar do evento que você está na frente organizando. Legal, legal. Não, eu quero agradecer, né, esse momento de estar com vocês aqui, partilhando um pouco da realidade da empresa. A Apple, eu costumo dizer que nós nascemos de uma forma correta. A Apple nasceu de forma planejada, né? Essa conversa minha com o Piaggio rendeu depois
um documento chamado Memorando de Intenções, que foi um documento extenso, onde a gente reuniu todas as informações que a gente pretendia fazer dessa empresa, como seria criado, o que é que ela iria fazer, para depois, então, ser constituído o contrato social dela, né? E a gente fez um business plan da empresa, a empresa eu tenho atualizado isso com o Piaggio sistematicamente, o business plan da gente, e isso tem feito a gente avançar de forma muito consistente, diferentemente de algumas outras ações. A taxa de mortalidade desse setor é uma taxa muito alta. Exato. E uma das coisas que eu percebi é que, semelhantemente aos estudos do Sebrae, é que a falta do planejamento tem gerado muito esse desencontro do resultado. E a EPRA, com 9 meses apenas, a gente foi selecionado para o edital da Magalu. Porque, como eu disse, o edital da Magalu saiu em dezembro do ano passado. Nós tínhamos apenas 8 meses de criada a empresa. A empresa começou sua operação em maio, tá? E em dezembro nós fomos selecionados, saiu o resultado em fevereiro, mas foi em dezembro que a gente submeteu a empresa ao escrutínio de ser escolhida para fazer um jogo. Então, isso é para que a gente perceba que é possível fazer. Para nós, da EPRA, o maior valor que a gente tem, de fato, são as pessoas que estão com a gente. E a gente tem, assim, de forma muito clara, priorizado e trabalhado as pessoas, dando oportunidades. O Wagner, que calhou a gente estar apresentando ele ali, foi interessante que ele entrou na empresa como tester e, ao se desenvolver como tester, apresentar os trabalhos dele e a realização dele, nos chamou a atenção e nós promovemos ele para Game Designer Júnior. Né? E assim tem acontecido. O Marcelo entrou como um desenvolvedor, a gente percebeu o potencial dele e já colocou ele como líder do processo de planejamento e da parte de produção. Então, colocar à disposição de vocês aí os meus contatos, tá? Para que a gente possa voltar em outros momentos, falar um pouco mais detalhadamente de algumas coisas que não deu para falar porque foi muito corrido, tá? E me colocar à disposição de vocês e agradecer mais uma vez aí e desejar sucesso. Quem desejar, tem aí o processo do estágio que a gente vai sair meados até o final do ano, e o evento que a gente está planejando fazer, na verdade, com a professora Lin, com o Luiz Machado e tantos outros, o Murilo Borato e Enzo, lá do Hub, é a gente mobilizar esse ecossistema, porque a gente entende que ninguém anda sozinho, né? Você até pode andar sozinho, mas você anda menos, né? Eu tenho um amigo que ele diz assim, sozinho você pode até andar mais rápido, mas você anda menos. Junto você anda mais devagar, mas você caminha muito mais, porque um fortalece, um apoia o outro, um ajuda o outro, aí a gente vai caminhando. Então, a ideia é essa, é a gente conseguir promover aí um evento de jogos que traga esse processo de gamificação aqui para Salvador e que ele vire uma agenda para a gente, talvez uma agenda anual de um evento grande para se falar de jogos, com vários eventos pequenos para a gente tratar de temas setoriais. Falar de teste, falar de qualidade, falar de polimento, falar de arte, falar de desenvolvimento, de código. Né? A gente abrir alguns panoramas aí para a gente ir falando no amiúde, porque vocês estão se preparando aí para o mercado, mas o mercado tem demandas que vocês sequer sabem. Eu disse aqui, eu estou contratando agora um analista de conteúdo e um designer de conteúdo. E a universidade não prepara designer de conteúdo. Esse é um profissional que não existe no mercado. Se você for procurar, designer content. É um negócio que é o quê? É aquela figura que ele pega a gameplay do jogo e vai entender a identidade visual daquele jogo e montar publicidades específicas para a plataforma específica. Para o TikTok, para o Instagram, entendeu? Fazer um card específico para o Instagram, com storytelling, para aquela. É o papel do design do conteúdo. Então, isso é uma figura que ela não existe. Mas o mercado já demanda. Exato, o surgimento de novas profissões a partir dessas demandas, né? Sim, sim. Então, isso é que é importante. Então, disponibilizar para vocês esse canal para que a gente vá conversando. E esse evento, que vocês
se inscrevam para a gente fazer esse evento, um evento grande e bonito, para a gente curtir mais jogo. Exatamente, vai ser no presencial. E como uma pergunta veio para mim, eu queria devolver com um valor que a gente tem, que um dos valores nossos é gerar esperança. Tá? Então, a EPRA, a gente entende sim que através de jogo, através da sua atividade, seja ela qual for, você pode ser um profissional do administrativo de uma empresa, você pode ser uma pessoa que trabalha vendendo numa loja, você pode ser um artista, você pode fazer diferença na sociedade, você pode melhorar esse contexto. E a EPRA está dentro do seu nível de impacto no ecossistema, tentando fazer essa diferença. Juntar atores, fazer um processo colaborativo onde a gente partilhe informação e conhecimento, porque nós chegamos até aqui não foi sozinhos. Né? Eu pesquisei muita coisa e consegui muita coisa gratuita na internet, muitos relatórios, muitas informações, eu tive acesso livre. Então, não tem por que a gente bloquear essa informação. Então, da parte da EPRA, vocês nunca vão encontrar essa proteção, salvo se for um segredo industrial. Por exemplo, o jogo da Magalu, a gente não pode publicá-lo, né? Porque quem vai publicar esse jogo é a Magalu. Mas a gente pode falar dele, porque nós fizemos o jogo. Né? Então, salvo essas questões, vocês não vão encontrar com a gente nenhuma restrição ao conhecimento, pelo contrário, a gente quer que cada vez mais pessoas estejam sendo preparadas para que esse mercado tenha mais competitividade e o Brasil se destaque ainda mais nesse segmento. Valeu, Roberval. Muito obrigada. Eu agradeço. O Henrique já está todo animado aqui, dizendo que em outubro ele já quer estagiar aí, entendeu? Manda o currículo. Está ouvindo, Henrique? Então é isso. Muito obrigado mesmo. Agradeço meu nome em nome do grupo aqui. E agradeço aos meus menininhos aqui que estão participando. E é isso. Muito obrigada por contribuir para a nossa formação aqui. Foi muito bom. Sempre à disposição. Um abraço. Obrigado a vocês. Obrigada também.